Fala, meus queridos. Hoje a gente vai fazer o vídeo sem câmera porque o Rio de Janeiro está um calor, um sol para cada um. Pelo amor de Deus, estou derretendo. Mas vamos lá. O que a gente tem para estudar do Bitcoin aqui? O que a gente tem para olhar? Bom, todo esse evento aqui é um evento que nós chamamos de eventos de manipulação. Acontecem muito no Bitcoin. A gente chama de manipulação de uma forma geral, né? Mas o que aconteceu aqui foram eventos de liquidez desenfreada. O Bitcoin encontrou a sua zona de suporte, de resistência em 38 mil. Deixou 3 candles seguidos que não tocaram na máxima do candle de impulsão, certo? Mais um candle que não chegou a romper a mínima e o candle que rompeu a mínima que buscou justamente a média de 20 períodos. Nesse momento aqui tinha até uma galerinha que tomou stop, acreditando na alta infinita, né? Mas se você olhasse o 4 horas, você já via que a gente estava num período de baixíssima liquidez, certo? Gráfico já desenhando pouca ou nenhuma negociação diária, o que já era possível de prever esse tipo de movimento. E aí ele buscou a média de 20 e no dia seguinte rapidamente ele explodiu para cima, liquidando uma cacetada de operações em short. Por quê? Pensa comigo. Ficou sem liquidez, quando ficou sem liquidez, tocou na média de 50, retestou a média de 20, perdeu a média de 50. Então, o melhor momento possível para fazer a sua operação de short nesse cenário aqui era aqui. Ó. Por que era aqui? Porque você tinha um reteste tanto na média de 20 quanto na média de 50, fechando abaixo da média de 50 com um candle de indecisão. Então, nesse momento aqui era o melhor momento possível para você fazer o seu short. Isso aqui é um monte de sinal sem liquidez. Não é interessante para você querer operar isso. Isso aqui é um sinal fraco de reversão. Também não era interessante você querer operar isso. No máximo no 1, 2, 3. Ou seja, na máxima desse candle aqui. Só que esse candle aqui não teve a sua máxima superada. Pelo contrário, ele começou a cair logo após esse cenário aqui. E aí, quando você teve o primeiro candle, que buscou a mínima, né? Isso aqui foi gerado uma zona de suporte. Esse candle aqui tanto rompeu a mínima quanto retestou as médias. Então, ele era o melhor candle possível para acontecer qualquer tipo de operação. E, de fato, aconteceu. O tamanho do candle posterior deixa bem claro de que a análise foi feita por milhares de outras pessoas. O problema aqui é que ela não se sucedeu. E aí vai uma grande dica para vocês de um princípio de trading. Se os 3 primeiros candles da sua operação, pelo menos 2 deles não forem a favor da tendência com liquidez, feche a sua operação. É uma dica, isso aqui não é uma regra, meu Deus, você precisa... Não, mas é mais ou menos o seguinte. Você entrou aqui, beleza? Vou botar aqui, você entrou aqui. Se o primeiro candle tiver impulsão, o segundo candle não tiver impulsão, o terceiro candle não tiver impulsão, é melhor você fechar a operação. Obviamente, isso vai te colocar em cenários onde isso aqui aconteceu, né? O gráfico botou 5 candles sem liquidez e depois continuou subindo. Mas aí você busca uma nova entrada. Você poderia buscar de novo a nova entrada quando buscou a zona da média de 20. Então, buscou a média de 20, beleza, a gente entra de novo, stop abaixo. E aí o mesmo esquema. Se os 3 primeiros candles não tiver pelo menos 2 candles de impulsão, fecha a operação. Nesse caso aqui teve, então vale a pena. Por que isso? Pra você ver, deu o primeiro candle de impulsão, então tinha uma galerinha que botou a venda aqui, estava em lucro aqui, o que aconteceu? Ele botou um candle, 2, 3 candles sem liquidez nenhuma e aí, pum, liquidou todo mundo. Isso aqui foi um evento feito para liquidar todo mundo que estava shortado. Porque aqui era um bom momento para o short. Então, se aqui era um bom momento para o short, todas as exchanges viram isso. E eles não vão querer operar a favor da grande massa, eles vão querer operar contra para justamente liquidar, justamente tirar o seu dinheiro. E foi o que aconteceu, certo? E aí depois, quando começou a subir, todo mundo que estava vendido aqui entrou comprado aqui no meio do caminho, acreditando que era alta infinita. Aí eles olharam isso, opa, vamos liquidar de novo. Por que eu digo isso? Porque no diário isso fica muito mais visível. Observa os candles que nós estávamos formando, todos com baixa liquidez, e aí do nada mete 2 candlezão gigantes, um de ida e um de volta. Não é possível.
tem alguma coisa errada aí. E quando a gente vai lá no CoinGlass, que eu já mostrei para vocês dezenas de vezes, fica bem visível o que aconteceu aqui. Mas e agora, Felipe? O que você acha? Bom, não é impossível, não é difícil dizer que também houve a formação do que seria um topo duplo nessa região aqui. Então, já que houve a formação deste topo duplo, teoricamente, nós aguardamos agora a formação de um novo suporte. Nesse momento, parece que está desenhando uma barra vermelha ignorada. E essa barra vermelha ignorada pode ter seu fim próximo à média de 50, que nesse momento é a primeira zona onde eu quero começar a acumular Bitcoin. Felipe, então você não acha que isso aqui vai continuar subindo infinitamente? Bom, eu acho que a gente precisa ficar de olho primeiro na média de 20 períodos. Por quê? Obviamente, se ele ensaiar uma altinha aqui, ele não deve ter força nesse momento para romper essa zona aqui dos 38. Pode ser que ele volte, toque na média de novo e aí fique esse lenga-lenga fazendo uma lateralização aqui. É possível? É possível. Aí a gente vai querer acumular sempre que estiver perto da média de 20, já que ela é o que está funcionando nesse momento como suporte. Mas não me parece que vai se suceder isso não. O que me parece nesse momento é que a gente vai buscar pelo menos a média de 20 períodos e depois sim a gente vai explodir para cima infinitamente. Deixa eu dar uma olhada aqui no Bitcoin Wisdom para a gente ver quanto de ordens tem nesse momento próximo dessas zonas para a gente ter uma ideia, certo? E aí o que acontece? Nesse cenário a gente está querendo acumular perto da zona dos 32 porque 32 foi a resistência rompida. Então, 32 mil ser a zona que vai retestar o gráfico, não é errado a gente acumular nessa zona. Perdão. Não é errado a gente acumular nessa zona, não. Porque justamente é a zona do topo que foi rompido. Quando o Bitcoin começa a cair nesse cenário aqui, vai formando candles de impulsão negativa, obviamente a média também vai dar uma escorregada. Então, algo entre a média e de fato 31.800 é o que nós precisamos para começar a acumular Bitcoin. Ó, tem bastante ordem na máxima e tem bastante ordem na zona dos 35 mil. 35 mil nesse momento é basicamente um pouco acima da média de 20 aqui, né? Mais ou menos aqui entre esse período. Por que 35, Felipe? Porque foi esse fundo aqui, ó, que foi retestado. Então, esse fundo aqui talvez queira uma consolidação como suporte. Eu não acho que é válido a gente querer acumular Bitcoin nesse fundo aqui. Eu estou esperando a média de 50 ou a região lá dos 32 mil, certo? E tem bastante ordem também na região dos 38. Então, a gente tem aqui uma lateralização, pelo menos no que tange ao livro de ordens, que mantém o Bitcoin preso basicamente nessa faixa aqui. Então, o lado que a gente tiver esse rompimento é o lado que a gente vai querer operar. Mas, volto a dizer, eu não me manterei fazendo compras próximas a essas máximas aqui, não. Pelo contrário, é apenas vendas e aqui embaixo é onde eu vou estar pensando em adquirir alguma coisa, certo? Dando uma caminhadinha pelas principais criptos, o que a gente tem? A Link, eu tô de olho para... Ah, não, Ethereum, né? O Ethereum, é que eu olhei para Link e cliquei no Ethereum. O Ethereum, ele volta a ter um alvo em 1750, certo? Ele volta a ter esse alvo em 1750. Ele retestou o que foi o topo anterior, porém foi um reteste que não foi fundamentado. Ele teve o segundo topo dele próximo à zona dos 2000, esse sim foi retestado, fundamentado, um topo duplo padrão clássico, certo? E volta agora para buscar um suporte. É interessante que esse suporte seja um suporte ascendente a esse fundo de 1.500, certo? Para manter o padrão de alta. Então, novamente, voltamos a olhar para a média de 50, só que o último ponto que foi rompido pelo Ethereum foi justamente essa zona aqui dos 1.750. Só que a gente deixa também, eventualmente, essa zona dos 1.860 como possibilidade. Por quê? Vou explicar. Observa que nesse ponto ele rompe, aí depois ele faz uma série de candles consolidando esse rompimento dos 1.750
e também deixando uma máxima em 1850. Aí depois ele rompe, retesta esses 1850 e deixa a belíssima pernada para cima. Então, quer dizer, dentro desse cenário, 1860 aproximadamente se torna também factível, que é justamente próximo de onde o gráfico está agora, né? Algo entre a média de 20 períodos e a média de 50 períodos. O Ethereum está ainda bem mais atrativo do que o Bitcoin. Se ele fechar positivo aqui hoje, de repente dá para a gente querer pegar alguma coisa nessa máxima aqui para fazer um swing trade, estopar o fundo, obviamente. A gente nunca vai trabalhar sem stop, porque a gente não tem domínio da direção que o gráfico vai, a gente só pode fazer a nossa análise. Então ele já se torna muito mais interessante para a gente saber o que vai fazer aqui, certo? Chainlink eu estou de olho apenas próximo de 10 dólares. 8,50 poderia ser um suprassumo, já que essa região anteriormente foi o topo do Bitcoin? Foi. Eu acho que poderia sim. Mas nesse momento eu acredito que a região psicológica dos 10 tende a segurar o gráfico com mais agressividade. Mesmo que ele ganhe um processo vendedor muito forte, uma força muito grande, eu acredito que dificilmente ele vai mergulhar abaixo de 10 agora. Então qualquer coisa próximo a 10 dólares por unidade para a Chainlink é sem dúvida nenhuma uma das melhores oportunidades que você tem de adquirir, certo? Semanalmente, a máxima dela está aqui em 9,60 também, né? Já teve as primeiras máximas foi em 9,60, depois caiu para 8,50. Então, seria interessante porque também seria um reteste. Esse rompimento de médias aqui deixa a gente bem alegre. Não se desesperem com esse tipo de candle vermelho. Cara, é normal. É bem normal porque imagina você comprou aqui embaixo. Vamos lá, você comprou na consolidação, né? Você é um trader mais você comprou nessa mínima aqui, nessa consolidação. Pô, tu botou 130% de lucro no bolso, cara. Tu não vai querer executar isso aqui? Tu não vai querer esse candle aqui? Não é possível de gente querendo executar? Porque quem executou isso aqui ainda tá com 80% de lucro. O cara, pô, comprou 10 mil Chainlinks, o cara vendeu 5 mil e ainda continua com 80% de lucro nessas 5 mil. Então é normal quando há uma impulsão tão grande assim que também haja uma pernada de queda tão grande desse jeito. Né? Para grandes impulsões vem grandes correções, isso é um princípio gráfico, certo? Então, para Chainlink, qualquer coisa próximo a 10 para a gente é supra-sumo, certo? É supra-sumo. E ela tem o próximo alvo, próximo inimigo que ela quer vencer em 18 dólares. 18 dólares para a gente pode ser a próxima oportunidade de venda na Chainlink. Certo? Matic, que vocês me perguntaram bastante essa semana, eu achei a Matic extremamente interessante depois desse fundo duplo que ela fez e uma belíssima pernada de alta. Nesse momento ela está tentando consolidar a média de 50 períodos no semanal. Isso aqui é grande, tá? Está olhando o semanal dela. Consolidar isso aqui significa que a próxima semana pode colocar isso aqui como barra vermelha ignorada. E colocar isso aqui como barra vermelha ignorada para a gente no cenário atual, dada a conjuntura, amigo, é supra-sumo bonito. Porque coloca a gente um alvo pelo menos em 1 dólar e 24 aqui. Então é um alvo muito bom para gente trabalhar a famigerada Polygon. Então, para a gente é interessante ela fazer essa consolidação. Então, de qualquer forma, fiquem de olho nela, beleza? Essa consolidação aqui é muito interessante para a gente. Vamos dar uma olhada no diário. Ó, no diário ela também está consolidando o suporte. Observa que ela não subiu como as outras criptos. Ela não botou aí 100% ainda. A maioria das principais criptos botaram mais de 100%. Ela botou quase isso. Botou um pouquinho? Não, chegou a botar. Não, botou 80 e poucos por cento. Botou bastante. Mas, ó, busca agora a média de 20. Busca uma consolidação, certo? Não teve um suporte consolidado ainda. Ela consolidou esse suporte aqui no rompimento, região dos 60 centavos, região que eu falei para vocês comprarem, inclusive.
deixou a pernadinha de alta e agora busca essa consolidação aqui próximo à zona dos 78 centavos. Zona essa que já foi conhecida por ser suporte antigo da Matic. Então, olho nessa zona aqui, porque para a gente consolidou isso aqui, fechou acima dessa média de 50 períodos, pode ser que seja interessante para a gente pegar alguma coisa, obviamente, estopando esse fundo aqui em 68 centavos. Então a gente fica com um stop aí de aproximadamente 10 a 12 centavos, com um alvo aí de uns 40 e poucos. Interessante para a gente, é bem interessante para a gente. A Atom de todas foi a que eu menos gostei, tá? Foi a que eu menos gostei, porque ela deixou uma pernadinha interessante, mesmo depois do fundo duplo, porém ela tocou numa zona de resistência que poderia ter rompido, e agora nesse momento eu não sei se ela vai querer voltar para retestar o fundo ou se ela vai querer romper para consolidar o rompimento. Então, como eu não sei o que ela vai querer fazer, eu estou de olho nela sem fazer compras nenhuma. Né? Foi uma pernada bonita, está acima da média, mas não está interessante porque não encontrou esse suporte aqui com num cenário positivo. Eu esperava que ela rompesse isso aqui e aí sim tentasse consolidar alguma coisa aqui em cima, como fizeram todas as outras criptos. Elas romperam a primeira zona de resistência e depois ficaram de lenga-lenga consolidando em cima dele. Depois elas começaram a subir. A Atom não fez isso, ela tocou e respeitou essa zona. Então, para mim, ela não está interessante agora para acumulação, mas a gente continua olhando de perto, certo? E essas foram as principais criptos. Olho no Bitcoin Wisdom, olho aqui nessa zona dos 38 e na zona dos 35, pode dar muita operação boa pra gente, certo? E no mais é isso. Deixe seu like, segue se você não é inscrito e se você quiser lucrar como a gente está lucrando nesse finalzinho de halving, já preparado para o início do próximo ciclo, finalzinho de bear market, perdão, preparado para o próximo ciclo de alta, não esquece, o livro está aí, no link da bio, dá uma olhada, vê se te interessa, adquire, vai na última página, pega o link do canal, vê todos os vídeos, porque o halving tá aí, gente, ano que vem, e tem oportunidade para todo mundo ganhar bastante lucro, mas você precisa saber se posicionar no mercado. O que eu te ensino lá são as melhores formas de você se posicionar no mercado para não perder a oportunidade de fazer bastante lucro, certo? E é isso. Valeu, tamo junto.